Olá, começa agora aqui pela sua TV Assembleia, no canal 11 da NET TV, mais uma edição do programa Parlamento Eletrônico. Desde já agradecendo o carinho da enorme audiência em todo o estado da Paraíba. Hoje, o nosso convidado especial é o deputado estadual Janduí Carneiro. Ele é do Partido Ecológico Nacional, o PEN, e também presidente de uma das comissões mais importantes da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Estado da Paraíba. Deputado Janduí Carneiro, seja bem-vindo aqui ao programa Parlamento Eletrônico. A nossa satisfação de estarmos participando do programa Parlamento Eletrônico é motivo de honra, de alegria, de júbilo, de felicidade para nós termos recebido esse convite. Esse programa que tem uma conceituada audiência e que para nós é com imensa satisfação estarmos aqui juntos para debatermos questões em relação aos projetos, requerimentos, enfim, tudo aquilo que o parlamentar deve buscar fazer aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, para nós começarmos muito bem esse programa, gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho de como se deu a sua trajetória. O senhor, me parece que tem uma formação em Direito. Chegou a exercer essa formação em Direito? Chegou a trabalhar na área advocatícia também? Não. Há um aspecto que impede, eu sou bacharel em Direito, mas sou impedido de advogar, já que sou do Tribunal Regional do Trabalho, integro o Tribunal Regional do Trabalho e há impedimento e incompatibilidade com a advocacia. Em face desse aspecto, é que justamente eu não exerço as atividades no campo da advocacia. Mas no caso da área do Tribunal Regional do Trabalho, o senhor aí já exerceu, não é isso? Justamente, no Tribunal Regional do Trabalho eu atuo desde 1987, nós dirigimos diversas unidades judiciárias trabalhistas no estado da Paraíba, dentre as quais podemos citar o Fórum Trabalhista de Catolé do Rocha, eu fui o diretor do fórum, e também em Souza, também dirigi o Fórum Trabalhista de Souza, e por último em Itabaiana, que tive justamente de solicitar a exoneração em face de que iria tomar posse como deputado estadual. Deputado, tendo em vista essa sua carreira na área de Direito, de onde veio aí então a vontade, o anseio de se tornar um homem público na área da política? Olha, inicialmente dizer que a nossa família é uma família tradicionalmente política. É uma família que nós nos orgulhamos, sentimos satisfação e alegria dos parlamentares que lograram êxito na política, como o senador Rui Carneiro, que exerceu o mandato de maneira digna, foi um senador muito atuante no estado da Paraíba. Da mesma forma, o nosso tio, o deputado Janduí Carneiro, carreou inúmeros benefícios, sobretudo na área da saúde, já que ele era médico, e foi um parlamentar também de respeitabilidade, um mandato com muita seriedade, com ética, com decência. Então, além desses tios, nós tivemos um outro na política que foi o deputado Carneiro Arnaud, deputado e prefeito de João Pessoa, foi deputado federal, prefeito da capital, e também o meu pai, que também foi parlamentar, foi deputado estadual, atuando pela região de Catolé do Rocha. Quando foi vereador, foi deputado estadual, na sua trajetória política como deputado apresentou vários projetos de leis, dentre os quais aqueles que as cidades foram emancipadas, de Jericó, de São Bento, de Riacho dos Cavalos, Belém, enfim, há toda uma afinidade da nossa parte com a política, ou seja, como diz, a política está no sangue. Por quê? Porque vem esses nossos familiares que vem atuando na política. Também tem um primo, o deputado Rui Carneiro, que é deputado federal, também atua. E agora, recentemente, nós ingressamos na atividade política no sentido de que, embora desestimulado por inúmeras pessoas, deputado,
você vai entrar, na época, Janduí, você vai entrar nessa atividade. Isso é uma atividade, você que está no Poder Judiciário, não está acostumado com essa atividade, isso é uma atividade muito desgastante. Bom, então nós enfrentamos e eu agradeço a Deus a minha vitória. Primeiramente a Deus. Se não fosse o nosso Pai Celestial, eu não teria sido eleito, porque nada acontece por acaso. Se fui eleito, porque foi inicialmente pela vontade de Deus e depois pela vontade do povo paraibano. Então tenho que exercer esse mandato com seriedade, com a ética, com decência, com respeito e, sobretudo, com amor ao próximo. O meu objetivo é buscar desempenhar essa atividade, procurando contribuir para uma mudança na política. Ou seja, ninguém deve exigir nada de ninguém. Nós devemos a severidade é para conosco e a indulgência, a tolerância para com as imperfeições de cada criatura. Eu tenho que buscar dar o bom exemplo aqui na Assembleia Legislativa, ou seja, fazer a minha parte e não cobrar nada de quem quer que seja. Eu tenho que cobrar justamente de mim, porque o que vale na política, a meu ver, não é a questão, como dizia agora recentemente, no ingresso no PEN, o Partido Ecológico Nacional. Já que eu estava no PPS, ingressei no PEN. Eu dizia que a questão de partido é mais a questão de rótulo. O que vale é a sua trajetória política, seja onde você estiver. Em qual partido você estiver, procure exercitar a política com seriedade, procurando agir com honestidade, com ética, com decência, enfim, procurando colocar os princípios cristãos no coração e partirmos justamente para a decência na política. No programa Parlamento Eletrônico de hoje, estamos conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do Partido Ecológico Nacional, o PEN. Deputado, chegando aqui na Assembleia Legislativa, o senhor aí apresentou vários projetos, requerimentos, mas teve uma ascensão há alguns meses atrás, que foi a presidência da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Casa, uma das mais importantes, se acredito que considera a mais importante da Casa. Como é que tem sido essa experiência, como é que tem sido o sentimento de poder ser o presidente de uma comissão tão importante? Primeiro, tenho que agradecer a Deus, porque, como disse, nada acontece por acaso. Hoje estou na presidência da comissão, inicialmente agradeço a Deus. Depois, agradeço àqueles parlamentares que confiaram que eu poderia presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Naturalmente, quando você preside uma comissão, você contraria interesse. Eu sou um deputado que sou da oposição. Fui eleito pela maioria dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, já que houve uma nova eleição. O deputado que havia sido eleito foi o deputado Lindolfo Pires, como mesmo foi exercer o cargo de secretário-chefe da Casa Civil, houve uma nova eleição e eu fui eleito. E, naturalmente, para ser eleito nessa comissão, eu também transmiti e coloquei os cargos à disposição do governo, porque naquele momento eu sabia que contrariaria o governo, já que o governo teria um candidato que não era o meu nome, não era naturalmente o meu nome, que o governador teria interesse. Eu só não posso, nem poderia, agir na Comissão de Constituição e Justiça, transformando a comissão numa secretaria de governo ou transformando a Comissão de Constituição e Justiça para servir apenas, naturalmente, aos interesses do governo do Estado. Nós temos que agir ali com ética, com decência, com imparcialidade na comissão, e é isso o que nós estamos procurando fazer. Mas, naturalmente, nós desagradamos, porque cito como exemplo a questão dos médicos do trauma. Uma matéria que veio a esta casa, a terceirização do trauma, que, a meu ver, essa matéria é totalmente ilegal, inconstitucional, ilícita e naturalmente imoral, e vou dizer por quê. Porque nessa matéria não há necessidade da terceirização de prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Então não há nenhuma prestação de contas aos órgãos fiscalizadores. Só se presta contas aos órgãos fiscalizadores se não atingir 80% das metas. Ou seja, todo gestor público ele tem que prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Já essa gestão pactuada, infelizmente, ela não presta contas e saltou. Disseram que inicialmente era para diminuírem as despesas e na prática nós não estamos vendo isso.
Pelo contrário, aumentou a despesa, que era de 4,3 milhões, saltou para 7 milhões e meio. Ou seja, hoje esse contrato em 6 meses a despesa é de 44 milhões em 6 meses, sem prestar contas aos órgãos fiscalizadores. Por isso que eu não tinha condições de votar a favor dessa matéria. Quando votei, contrariei o governo. No dia seguinte, o governo já transmitiu que eu não era mais da sua base. Por quê? Porque agi com imparcialidade e com seriedade na comissão. Eu não poderia votar contra os meus princípios, não poderia votar contra os médicos e não poderia votar a favor dessa, a meu ver, ilicitude, ilegalidade e imoralidade que aqui mesmo na Assembleia o Ministério Público do Trabalho, através do senhor procurador Dr. Eduardo Varandas, transmitiu tudo isso também que estou transmitindo agora. Isso contrariou o governo e eu, antes da votação, fui procurado naturalmente pelo governo para votar a favor da terceirização e eu disse que não votaria. Votaria de acordo com minha consciência e coloquei os cargos à disposição do governo. Senhor governador, fique com os seus cargos, que eu ficarei votando de acordo com minha consciência, de acordo com a lei e a favor do povo paraibano. Eu não poderia transformar essa comissão numa sucursal, numa filial do governo, nem numa secretaria do governo. Assim agi em outras matérias, como na questão dos médicos, na questão contrário ao governo, na questão dos médicos, dos defensores públicos, dos servidores do fisco e também agora, por último, com relação aos professores, contrariando naturalmente o governo. Nós sabemos que o governo não fica satisfeito quando eu apresento emendas, mantendo integralmente o plano de carreira e remuneração das diversas categorias já elencadas, já citadas, que eu não tenho como votar contra essas categorias, que inclusive o senhor governador, à época da campanha, transmitia que não iria trazer nenhum prejuízo para os servidores públicos. No programa Parlamento Eletrônico de hoje, nós estamos conversando com o deputado estadual Janduí Carneiro, do PEN, ele que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Deputado, eu vou lhe convidar para nós assistirmos a um quadro chamado Nossa Legislação. Vamos conhecer um pouquinho das leis que são aprovadas aqui na casa. Conheça esta lei no quadro Nossa Legislação. A Lei de número 8.538, de 7 de maio de 2008, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação comunitária nas escolas públicas e privadas. Compete à unidade escolar a criação de um plano de ação dentro do calendário escolar para a implantação do programa.